Olá, bom dia, Rio Grande do Sul, são 11 horas e 31 minutos desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. Começamos logo com os nossos destaques. Empresários do setor de aviação agrícola, advogados e também pilotos envolvidos com o tráfico de drogas. Este é o primeiro assunto que a gente destaca aqui com o Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco, a todos que nos acompanham, advogados, empresários, pilotos, ou melhor dizendo, traficantes. 10 criminosos foram presos hoje em operação da Polícia Federal, que teve um desdobramento aqui no Rio Grande do Sul. Eles usavam até mesmo aeronaves para trazer drogas da Bolívia para o sul do país. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Muito obrigado, Lucas. Em seguida, então, a gente aborda um pouco mais desse assunto, ou bastante, porque afinal de contas, olha, é muito dinheiro envolvido, é muita gente envolvida. E já começou o segundo dia de julgamento da Boate Kiss. Quem está falando neste momento, vamos conversar com a Gabriela Lerina para saber o que está acontecendo no Fórum Central. Bom dia, Gabi. Oi, Glauco, bom dia para ti e a todos que estão nos acompanhando. Olha, neste exato momento fala a quarta sobrevivente que vai depor aqui, está depondo aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Olha, o depoimento dela é muito emocionante, Glauco. Glauco, ela conseguiu escapar com vida da Boate Kiss, mas o irmão dela não. Então, daqui a pouco eu trago os detalhes sobre esse depoimento emocionante desta sobrevivente do incêndio na Boate Kiss. Ainda hoje, daqui a pouco, viu, Glauco? Obrigado, Gabi. Realmente, olha, cada vez que eu vejo esses depoimentos, eu volto aquele dia. E ontem eu acompanhei durante o dia inteiro todo o trabalho desse julgamento. Hoje pela manhã, enquanto pude também. Olha, são coisas que são de cortar o coração e a gente vai mostrar os detalhes. Tudo que aconteceu ontem e o que está previsto e já aconteceu hoje em relação a esse julgamento histórico. Nós temos imagens ao vivo. Este é um aplicativo quase, né? Dá para dizer, é uma maquete criada, é virtual, é 3D, criada em Santa Maria, inclusive, para mostrar os detalhes do interior da boate, para tentar explicar um pouco mais como era aquele prédio antes do incêndio e para que essas testemunhas consigam contextualizar tudo que aconteceu naquela noite trágica de 27 de janeiro de 2013. Essas são imagens ao vivo do tribunal aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Mas vamos a mais um destaque da redação. Guilherme Roquete, é um rápido assalto, né? Numa loja de uma cidade aqui, pertinho de Porto Alegre, Campo Bom, em que os ladrões fizeram uma limpa em tempo recorde. Ô, Guilherme. Bom dia, Glauco. Bom dia, Lucas e Gabi. Bom dia para todo mundo. Olha só, Glauco, 2 homens dentro de uma loja lá de Campo Bom. É noite, olha ali, dia 24, 1h30 da madrugada. E olha a rapidez com que eles fazem a limpa nessa bancada aí de celulares. Quanto será que eles levaram? E outra, quanto será, Glauco, que custava cada um desses telefones aí? A gente tem a resposta e a gente vai explicar tudo isso aqui no SBT Rio Grande. Mas olha a rapidez que eles fazem a limpa nessa mesa de telefone. E sem nenhum jeitinho, né? Não, na força. Olha ali, vão arrancando aqueles cabos, que são cabos de segurança, né? Para prender justamente os celulares. E outra coisa, e o alarme, hein? Porque cada um desses aparelhos deve ter um alarme ali, que inclusive dá para ver que tem um monte de objetos fixados atrás do aparelho, né? Bom, mas enfim, a gente fala um pouco mais sobre isso aí. Olha, os larápios estão preocupados com o alarme também. Ô, Glauco, onde é que você tirou isso aí? Tira isso da cabeça. Vamos lá, então, tem muita coisa hoje, até uma e tanto da tarde. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E parece que eles não aprendem, né? Quantos casos a gente já mostrou aqui de gestores, pessoas envolvidas em administrações municipais que acabam também se envolvendo em falcatruas? Pois teve mais uma operação do Ministério Público na cidade de Pontão. Olha, não estamos falando de uma grande cidade, é uma cidade pequena, mas que mesmo assim virou alvo destes ladrões. Dá para chamar assim, a princípio são suspeitos, mas a fiscalização foi forte
em cima de atos deste grupo e, ao que tudo indica, realmente houve fraude. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, porque, afinal de contas, são comunidades que têm dificuldade para se sustentar, pequenos municípios, muitas vezes calcados ali na atividade agroindustrial, agrícola, pecuária, enfim, são comunidades que têm dificuldades, né? E aí vem um grupo de administradores, tem envolvimento aí com licitações que não eram legítimas, fraudulentas, gente botando dinheiro no bolso que não deveria ser dele. Enfim, é dinheiro público e nós estamos aqui para acompanhar e vamos mostrar para vocês todos os detalhes dessa operação, repetindo, o município de Pontão, aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes de seguir com mais notícias, que saudade do André Har, tá de férias, daqui a pouco ele volta semana que vem, mas ele deixou um recado, olha aí. É o último mês do ano e que ano! Poucas vezes a pauta de saúde foi tão presente em nossos dias, não é verdade? Falando nisso, o que você tem feito pela sua saúde? Que tal ter um 2022 mais tranquilo, cuidando de você e da sua família? O plano de saúde da IBCM é a melhor alternativa para você. E olha só por quê. Ele oferece diversas especialidades médicas, terapias, físio e odontologia. Tudo isso sem coparticipação alguma. E mais, você tem a certeza do valor que vai pagar, já que ele também não muda de acordo com a idade. E para tudo ficar ainda melhor, o plano de saúde da IBCM não terá reajuste de valor neste final de ano. Motivos para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, a IBCM tem de sobra. Ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Abraço aos amigos do IBCM e também ao André Har. Olha, que saudade, André, está me fiscalizando para ver se eu estou fazendo bem. Espero que sim. Olha só, o assunto do momento, é claro, é o julgamento da Boate Kiss. Julgamento histórico que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Hoje é o segundo dia, acompanhamos tudo que aconteceu ontem. Vamos recapitular e, neste momento, nós vamos até o Fórum Central para falar com a Gabriela Lerina, que vai nos dizer como está a situação agora, ela que tem a companhia aí, muito provavelmente de algum familiar, né? Gabi, bom dia mais uma vez. Isso, Glauco, bom dia mais uma vez. Ora, já vou contar para vocês como foi o dia de ontem, como está sendo o dia de hoje, mas eu preciso trazer essa conversa ao vivo aqui, que é com o seu Flávio, que é o presidente da Associação dos Sobreviventes, das Vítimas, dos parentes das pessoas que sobreviveram ao incêndio e também daquelas pessoas que não resistiram. No caso, a sua filha, né, seu Flávio? Seu Flávio, o senhor está acompanhando, o senhor passou por alguns problemas de saúde. Primeiro, quero saber se o senhor, como é que está o senhor neste exato momento? Eu estou me sentindo razoavelmente bem, né? Agora eu fui verificar a pressão arterial ali e o pessoal verificar os batimentos cardíacos, acharam necessário fazer um eletrocardiograma. E eu tive que me submeter a esse exame e eles detectaram que os meus batimentos cardíacos estão baixos, né? Então a justificativa pode ser a causa de algum medicamento que eu esteja tomando, né? Então agora quando chegar em Santa Maria eu vou ter que apresentar esse exame para o meu médico, cardiologista, para ele tentar de alguma forma, de repente, readequar essa medicação. Seu Flávio, só a gente sabe, a gente acompanha a luta dos senhores há quase 9 anos, né? Chegou então esse momento, seu Flávio? Com certeza esse momento tão esperado acabou chegando. E ele nos deixa mais ansiosos, né? Porque quando iniciou as oitivas aqui, a gente foi ficando, aquele nervosismo foi aumentando e ele só foi normalizando, a gente foi acalmando quando foi acontecendo aquelas oitivas de ontem. Então a gente acabou se tranquilizando mais, inclusive com a atuação dessas vítimas, né? Embora a Kátia tenha sido muito judiada, a palavra certa, tanto pelo excesso de perguntas repetitivas feitas a ela, né? A gente tem um cuidado muito grande com eles porque fazem parte da nossa família.
Sim, a Kátia que o seu Flávio está citando, Glauco, é a gestante que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco um resumo de como foi o depoimento. Foi o primeiro depoimento Gabi, que abriu o julgamento e ela durou 4 horas o depoimento dela. Pode fazer Sim. pergunta, Glauco. Não, na verdade, Glauco assim, quer fazer só, uma pergunta pro nós senhor, eu vamos- poderia repassar. Pode falar, Glauco. Não, enquanto isso, eu vou te pedir permissão, Gabi, para a gente ir com imagens ao vivo do tribunal, porque nós temos agora o depoimento da Jéssica Montardo Rosado, né? Que ela é sobrevivente, né? E ela está bastante emocionada. Há pouco ela estava chorando. Vamos ouvir o que ela está dizendo aí. Claro. Ajudaram a apagar? Aham. Ok. Meu irmão ajudou, né? Ele e meu pai. Porque era a comunidade inteira tentando apagar. Porque não tem bombeiros, então era de balde, era de mangueira e tudo. E eu acho que a gente já vem com esse instinto. E ele, principalmente, era um menino gigante. E ele não... Hoje, eu sempre digo que eu não perdi um irmão. Eu ganhei ele por 26 anos. Ele me ensinou muito sobre viver, sobre ter empatia, respeitar as pessoas e a dor do próximo. Ele jamais seria o mesmo se ele tivesse voltado para casa e ter visto toda essa tragédia da magnitude que foi. Está aí, portanto, o depoimento da Jéssica Montardo Rosado. Vamos acompanhar mais um pouco. Quando tu ainda estavas lá, tu viste o trabalho dos bombeiros, certo? Vi sim. Inclusive está juntado aqui até, tem o teu depoimento. Nós temos 3 depoimentos teus no processo. Acho que dei até mais. Bom, no processo nós temos o teu depoimento na polícia, teu depoimento em juízo e teu depoimento na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros, na verdade, na investigação dos bombeiros. Tu chegaste a saber se alguém mandou teu irmão entrar lá dentro? Não. Não sabes ou não mandaram? Não sei, até porque ele, só ele poderia falar, né? Mas alguém poderia ter te relatado Não. isso. Muito pelo contrário, falaram para ele não entrar. O bombeiro relata que pediu para que ele não entrasse, porque eles tinham muito medo que desabasse. Que desabasse. Então, o entrar é muito a ver com essa questão da personalidade dele, é isso? Com certeza, eu acho que ele, como muitos naquele dia, até quem não estava na boate, eu acho que teve esse instinto de entrar e salvar. Ele e outros, né? Porque soubeste de outros que entraram e acabaram, que já tinham saído e que entraram e também morreram? A gente já escutou várias histórias, né? Desde o ocorrido, eu acho que todo mundo fala, documenta, dá entrevista. E sim, se não fosse, acho que vários jovens naquela noite, civis, eu acho que a gente não teria só 242 mortos hoje. Se não tivesse a ajuda dos civis. Com certeza. Bom, são Então, 11 horas 44 minutos. A gente está acompanhando aí ao vivo imagens do julgamento da Boate Kiss. Neste momento está prestando depoimento a Jéssica Montardo Rosado e ela está falando sobre o irmão dela. O irmão dela, ele retornou para dentro da boate, ele era estudante de educação física, na tentativa de salvar pessoas. Aliás, vários outros jovens que estavam por ali, para o lado de fora, resolveram retornar para tentar salvar amigos, parentes ou simplesmente salvar pessoas que estavam lá dentro. E neste caso, o irmão dela acabou não resistindo. É um relato realmente que comove, de muita dor. Vamos continuar ouvindo mais um trecho aí da Jéssica. Logo que eu saí, eu vi o Marcelo, que eu até pedi para ele que ele ajudasse a achar meu irmão. Depois eu não vi mais. Aí ele estava fazendo alguma coisa para alguém? Não vi. Eu vi ele saindo, no desespero, assim. Tá, depois eu vou lhe perguntar melhor sobre isso, tá? E o que mais? E depois eu lembro da cena de presenciar o Kiko sem camisa no Carrefour, pedindo para que ele queria entrar na boate, que deixassem ele entrar, porque que tinha muita gente morta. Eu acho que foi as palavras: tinha muita gente morta, eu preciso entrar e ficar lá dentro, preciso ajudar, alguma coisa assim. Tinha 2 seguranças segurando ele. Tá. O Mauro, tu viste lá? Não. E o Luciano, tu não tinha visto? Eu não me lembro. Não lembra. Agora, então, vamos voltar para o Marcelo. O que tu viu? Tu falou, viu ele saindo. O que tu viu exatamente? Podia me explicar melhor? Eu só vi ele saindo na multidão ali, sozinho, assim, com mais gente da banda, eu acredito. E eu até falei para ele, eu preciso achar meu irmão. E foi a única coisa, e eu já dispersei e saí de perto. Ele voltou, não sei. Tu foste uma das primeiras a sair?
Não na hora que fechou, mas eu acredito que... Não fui dos primeiros, estava chegando o caminhão já a hora que eu saí. Sim. E o Marcelo foi um dos primeiros a sair, o pessoal da banda? Não, eu vi ele depois que eu já tinha saído. Ele saiu depois? Uhum. Nós temos umas imagens do Carrefour. Uhum. Eu não sei se o Carrefour fica na frente, certo? Das Sim. câmeras. Mostrando as pessoas saindo com um instrumento, certo? Uhum. Eu vou tentar te mostrar a imagem aqui para ver se a senhora lembra dessa pessoa da banda. Pois é, nós estamos acompanhando então aí o depoimento da Jéssica Montardo Rosado. Essas são indagações feitas pela promotora, né, a Lúcia Calegari. Esse músico, a senhora perguntando a lembra respeito dos detalhes daquela noite, do dia 27, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Inclusive, antes de chegar o caminhão, né, Gabi, muita gente retornou. E após a chegada dos bombeiros, alguns jovens inconformados ainda queriam entrar. Os bombeiros tiveram trabalho para reter essas pessoas, para impedir que entrassem, justamente por causa do efeito da fumaça. Perdão, Gabi, por te interromper, mas era um momento bastante importante. Voltamos aí do Fórum Central, então. Imagina. O ao vivo, né, Glauco, a gente não podia deixar de trazer para as pessoas esse relato emocionante, muito forte da Jéssica. Aliás, só para complementar, a Jéssica contou que o irmão dela salvou pelo menos 14 pessoas. Ô Glauco, olha só, mais cedo, antes da Jéssica, o dia foi aberto com o depoimento do Emanuel. Tem 27 anos, ele é engenheiro, ele também é engenheiro de segurança, ele também estava na boate e a história dele é mais ou menos assim, ó. Glauco, ele tem um irmão gêmeo, ele mora em Porto Alegre, o irmão estudava lá em Santa Maria. Os dois fazem aniversário dia 29 de janeiro e ele saiu daqui e foi para Santa Maria para festejar esse aniversário dele. Era a primeira vez que o Emanuel pisava dentro da Boate Kiss. O irmão dele já era um frequentador, já costumava ir a festas lá na boate. Então eles foram juntos lá, eles e mais duas amigas. E aí quando tudo aconteceu, ele disse que no começo achou que era uma briga, não tinha entendido bem o que era, mas de repente as luzes se apagaram. Ele teve dificuldade para respirar e tentava sair e se perdeu do irmão dentro da casa noturna. Foram momentos de bastante terror, de bastante pânico. Por sorte, ele e o irmão sobreviveram. Ele ficou 10 dias internado em um hospital lá de Santa Maria. O irmão dele ficou teve uma situação um pouco mais grave, precisou até ser entubado. Vamos ouvir agora um trecho dele trazendo esse relato aqui no julgamento. Vamos ouvir. Pelo teu conhecimento técnico, que tu referiste muito bem aqui para o Ministério Público por parte da Defesa, tu conseguiria dizer a olho nu qual é a espuma inflamável e qual é a espuma de chama? Não. Não conseguiria? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Muito 11h49, nós estamos falando do julgamento histórico da Boate Kiss. Acabamos de ouvir um trecho do Emanuel Almeida Pastel. Foi o primeiro a falar hoje pela manhã, nós já estamos no segundo depoimento, que nós colocamos agora há pouco ao vivo, neste segundo dia, né, nesta programação de segundo dia de depoimentos da Boate Kiss. Que, aliás, em alguns momentos, os depoimentos demoraram muito mais do que se imaginava. Foi o que aconteceu ontem, inclusive com críticas da própria promotora de perguntas desnecessárias, cansativas. Teve um depoimento aí que demorou, sei lá, mais de 4 horas e meia, né, Gabi? Foi o primeiro depoimento da Kátia Siqueira. Esse depoimento levou cerca de 4 horas. Ela, gestante, teve a prioridade para abrir, então, essa sessão, né, esses depoimentos aqui no julgamento do incêndio da Boate Kiss. E depois, na sequência dela, Glauco, veio o depoimento da Kellen, a Kellen Leite. Esta moça, essa jovem, ela estava na boate, ela teve 18% do corpo queimado, passou por diversas cirurgias de reparação. Precisou, inclusive, ela perdeu parte da perna direita em função do incêndio, usa uma prótese que custa R$75 mil. E olha, um tratamento bastante caro. E ela fez um depoimento, um desabafo durante o julgamento e nós vamos ouvir isso a partir de agora. Que vítimas aqui somos nós. Quem sobreviveu, quem passou aquele massacre, aquele horror. Quem tem que entender a dor é principalmente tu, vocês, os réus. A dor nossa, que a gente vem passando esses 8, 9 anos, que a gente sente na pele, que a gente sente aqui, ó,
dentro do coração também. Aí o depoimento da Kelly, que, repetindo o que a Gabi falou agora há pouco, uma situação realmente muito difícil. Ela está aqui, Glauco. Olha, vamos falar diretamente com a Gabi lá no fórum. Por favor, Gabi. Isso, a Kelly está aqui, acabou de chegar aqui. Kelly, tu chegasse nesse exato momento? Sim. Como é que foi teu depoimento ontem? Eu vi que tu estavas assim muito emocionada, te voltou toda o dia da tragédia na cabeça. Qual é o teu sentimento nesse momento, Kelly? Eu acho que eu acabei falando por todos, né? Pelas famílias também, pelos que sobreviveram e pelas pessoas que nós perdemos. Porque passar quase 9 anos, nada a ser resolvido, nós precisarmos de algumas coisas, no caso eu prótese, e nunca foram ajudados pelos réus, principalmente que tem patrimônio para isso, né? Nunca foi pedido desculpa nem nada. Então, ontem foi bem emocionante. Os dias que antecederam também foi, né? Porque é uma preparação toda psicológica. E ontem eu acredito que o depoimento tocou muitas pessoas. Eu acabei vendo depois, né? Quando cheguei no hotel, e o carinho das pessoas também nos fortalece bastante. É isso que a gente vem sentindo, assim, né? Gabi? Quando se entra ali, o que passa na tua cabeça, assim? Olha, eu nunca tinha visto os réus antes, tá? Então, dá uma agonia também, né? Eu acabei mostrando tudo, vim de vestido também para as pessoas verem o que aconteceu, né? Desde o ano passado para cá, eu contei no depoimento que é o meu processo de aceitação de andar com roupa curta, né? E entrar ali e ver eles e o que antecede também, ver que tentam passar eles por vítimas, né? Então isso machuca bastante, né? Porque vítimas somos nós. Eu vi exatamente isso que eu vi a parte do depoimento que tu dissesse que as vítimas eram vocês. E você conseguiu olhar nos olhos deles? Sim. De todos. Gabi? Glauco, pode fazer a pergunta. Glauco, eu posso repassar para Kelly. Não, é que assim, ó, eu me comovi também, logicamente, como muitas pessoas, com o depoimento da Kelly, mas me chamou muito a atenção porque tanto tempo passou e as marcas, elas vão ficar para sempre. E eu queria, se possível, não sei quem é que está com você aí, para mostrar o braço, só o braço da Kelly. Só um dos braços, porque isso é o seguinte, ó. O Cristiano que está lá agora, estou me avisando. O Cristiano é o nosso cinegrafista. Por favor, mostrar o braço da Kelly. Olha a situação, a Kelly está usando uma prótese. Ela teve que buscar na justiça o direito de adquirir essa prótese através de recursos públicos e só conseguiu em 2019. As marcas daqui não vão sair nunca. E da pele também não. Olha como ficou o braço. Por favor, tem como mostrar, Gabi? Olha ali. É isso que eu vou conversar com a Kelly agora. Kelly, a gente quer falar sobre o teu tratamento, né? Se tu não te importar, a gente está mostrando, então, as marcas que tu carrega desse incêndio. É um tratamento que para ti é muito custoso. Sim, é um tratamento muito longo, né? Ainda eu continuo em tratamento psicológico, psiquiátrico, com pneumologista, né? Que vai um bom tempo ainda, e se nós não fizermos, principalmente no meu caso, o tratamento correto, anual, e tomar a medicação, posso vir daqui uns anos precisar de transplante pulmonar. Então, eu tenho acompanhando ano a ano, claro que com a pandemia ano passado, né, não tinha como, mas esse ano já fui, inclusive essa semana. E a prótese, a primeira, essa já é a segunda, né? Essa eu ganhei através de um processo via judicial. Eu tive que entrar na justiça contra o Estado, contra o município de Santa Maria. Demorou 3 anos, eu entrei com o processo em 2016, ganhei em 2019. Então, cada vez que eu tiver que trocar esses componentes, que tem durabilidade mais ou menos desses 5 anos, né? Eu vou ter que entrar na justiça novamente, porque são componentes muito caros e eu não tenho como comprar. Consigo mostrar ela um pouquinho? Tu te importaria da gente mostrar? E é bem caro mesmo? Sim, é uma prótese bem cara. Em torno de 70 e poucos mil reais. Essa, né? E a outra que para fazer exercício físico, no caso caminhada leve, é em torno de 30. Ou seja,
Tu vai estar sempre buscando por isso, né? Sim, e quando tem componentes que às vezes desgastam, que são tipo esse liner e o pé, que são mais baratos, e aí o liner dura em torno de 1 ano, que é R$3.000, aí eu me obrigo a comprar, porque se eu for esperar por um processo na justiça, eu vou ficar sem prótese. No caso, sem caminhar, né, porque eu preciso do liner para encaixar na prótese. Kellen, a gente já está quase te liberando, né? Acho que tu vai acompanhar o restante dos depoimentos. Na tua opinião, assim, Kellen, tu acredita que mais pessoas deveriam estar sentadas aqui no Banco dos Réus? Sim, com certeza. Prefeitura, bombeiros, a fiscalização, enfim. Mas na época, claro, depois eu fiquei sabendo do trabalho todo que teve da polícia, foi um trabalho da Polícia Civil, foi um trabalho muito bom. Quem estão no céu são culpados também, né? O momento que a gente sai para se divertir, não para ficar com ferimentos ou morrer. Então, eu acredito também na condenação e é o que todo mundo espera. Eu quero justiça pelos que se foram, pelas minhas amigas, pelos pais também, que também estão aí dentro. Muitos não vieram, não tiveram a coragem de vir, né? Porque dói bastante. Então, eu quero que seja resolvido, não só eu, todo mundo, com a condenação. Helen, muito obrigada por ter conversado conosco. Muito obrigada mesmo, tá? Vamos seguir, Glauco. Muito obrigado também, Gabi. Olha, esse depoimento ao vivo, no momento que as coisas acontecem, mais uma vez um depoimento forte. Agora pra gente aqui no SBT, né? E como ela havia falado ontem, quer dizer, é uma situação que é difícil ou impossível de esquecer e que o próprio Estado, acabou deixando ela à mercê. Ela teve que buscar na justiça. Bom, infelizmente as coisas acontecem assim. Nós vamos continuar falando daqui a pouco a respeito do julgamento da Boate Kiss e lembrando que logo depois do Rio Grande, do SBT Rio Grande, nós temos a live, né? Sobre esse julgamento no SBT News. Você pode acompanhar lá, sbtnews.com.br, inclusive sempre com convidados, ajudando a explicar tudo o que acontece no Fórum Central de Porto Alegre. São 11h58 e vamos falar deles. Deles quem, Glauco? Deles que estão sempre aprontando por aí. Ó a sirene aí. Ó a sirene. Mas eles não têm medo de sirene, tem medo de alarme, não tem medo de porta fechada, de grade, não tem medo de nada. Porque as câmeras de segurança flagraram uma dupla. Olha, vou te dizer o seguinte, ó. Poderia fazer uma Olimpíada de limpa a loja de celulares, eles ganhariam, certamente. Guilherme Roquette me conta onde isso aconteceu. Olha, eu vou te dizer o seguinte, poucos segundos eles foram lá, arrancaram o que podia e levaram tudo, é isso? Ô, Glauco, tu sabe do que eles não têm medo também? Dessa cordinha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Dessa cordinha aqui que parece fio do telefone aqui. Vou te dizer por quê, Glauco. Porque essa cordinha aí, ela segura e prende os telefones nessa loja, nesse monstruário. E o que aconteceu? Essa turma fez uma verdadeira limpa nessa loja aí lá em Campo Bom. Foi na madrugada do dia 24 agora de novembro, quando 2 homens, então, entraram nessa loja de celular. Daqui a pouquinho eu vou dizer o prejuízo, mas antes, Glauco, vou te contar que foi uma verdadeira limpa e em poucos minutos eles fizeram todo esse estrago. As imagens a gente percebe que eles não têm o mínimo cuidado, inclusive, para poder retirar os telefones. Eles arrancam com tudo e conseguem, então, levar esses telefones. O prejuízo dessa loja, Glauco, deixa eu dizer, vamos calcular, eu imagino 50 mil, tá certo? Exatamente, isso aí. Mas é porque tá escrito aqui na tela. Leu, né? Fez cola, né? Tá adiantando aqui. Mas olha só, Glauco, agora tem uma coisa que tu não sabe, que não tá escrito aí. Sabe quanto custava cada telefone? Não, mas olha aqui, ó, desde o começo do jornal eu tava pesquisando aqui alguns aparelhos e mais ou menos parecido com... Não tem aparelho que baixe R$1.000 e poucos. Exatamente. Qualquer aparelho é R$1.000 e poucos. Ô, Glauco, assim, ó, o teu celular a gente sabe que é velhinho, né? Celular de que nem o dono, um tempinho, né? Na verdade, o celular é a cara do dono. Pois é. Mas tem um ali que a gente vê que tava 800 pila, era 799. Agora os outros, Glauco, tinha telefone de 1.000, tinha telefone de 2.000, mais de quase R$3.000 que foram levados aí de dentro dessa loja. E de várias marcas aí, Glauco. Eu até não consegui exatamente prestar atenção em todos os modelos de aparelho, mas tem telefone de várias marcas, de várias versões e que custam aí de R$2.000 a R$3.000, fácil. Ô, Gui. O mais barato é o de 800 pila, aquele que aparecia ali o preço. Pois é, e é uma loja que vende tudo, porque a gente tá vendo na imagem aqui, tem bicicleta, né? Se não me engano, num canto tinha máquina de lavar, essa coisa toda. Agora, só repetindo,
São 11, meio-dia agora, 12:01. Isso aconteceu em Campo Bom, tá? Para deixar bem claro, Campo Bom. Vários celulares que foram levados, 0 quilômetro, tudo novinho, novinho, novinho. Só não levaram as caixas. Mas daqui a pouco vai aparecer uma oferta para você aí em Campo Bom. Olha, tem um celular novo, nem foi usado, olha, zerinho e muito abaixo do preço. Porque eles vão tentar vender isso aí, né, Gui? Só que esses telefones aí, com certeza, eles vão estar com uma marquinha aqui. Deixa eu ver, cadê meu telefone? Aqui, ó, na parte de trás, aqui, ó, tá? Vai ter uma marquinha da onde fixa aquele equipamento de segurança ali na parte de trás. Sim, aqui. Que é anti-roubo, na verdade. Exatamente. Deveria. Porque para poder ficar ali no monstruário, porque ele fica também carregando o telefone, né, Glauco? Sim. Então esses telefones aí certamente vão ter alguma marca e vai ser bem fácil da polícia conseguir encontrar, inclusive se localizar eles sendo revendidos. Mas olha, Glauco, uma verdadeira limpa e um estrago para essa loja. A gente percebe ali atrás também, acho que é geladeira que tem ali, tem máquina de lavar do lado, tem um monte de coisa. outro. Dá a entender que é uma loja assim que vende eletrodomésticos, eletrônicos, enfim. Agora eles foram tão direcionados, né, Gui? Porque era só celular. Por quê? Porque o alarme deve ter disparado. Claro. Inclusive tem alarme nos próprios celulares. Porque se você não sabe, gente, as lojas começaram a botar alarme nos celulares porque os celulares, eles sumiam do nada. Eles criavam asa e resolviam voar por aí, né? Então as lojas hoje, precavidas, colocam ali esse dispositivo para prender o celular no mostruário, para que as pessoas possam manusear ali, mas não levá-lo. E aí, certamente disparou um desses alarmes, ou mais de um, né? Por isso a ação tão rápida, que eu acho que não durou nem 2 minutos. Exatamente, não durou nem 2 minutos, Glauco, foi muito rápido e eles conseguiram pegar ali praticamente, olha, eu acho que uns 20 telefones celulares ali, ou mais até, não consigo contar agora aqui exatamente, mas com certeza eles levaram mais de 20 telefones nesses 2 minutos. E Glauco, me ocorreu agora até uma outra possibilidade. Daqui a pouco esse é o tipo de telefone que pode parar com um chip colocado dentro de presídio, para comunicação de algum tipo de quadrilha, vai saber para onde é que vai, além dessa possibilidade do precinho camarada, pois né? E agora eu me lembrei de um dia desses que eu conversei com um delegado a respeito de um outro furto e ele me falou uma coisa bem interessante, Gui, que esses furtos não seriam para repassar os aparelhos para consumidores de uma forma geral, até porque isso seria expor muito os próprios ladrões. Claro. Isso seria justamente para facções, bem lembrado, pode ser uma possibilidade realmente. Eu não sei como que eles fazem, sinceramente, porque se a gente compra um celular e mal consegue a gente, sendo o dono, desbloquear, né? E tem uma série de regras e vai lá e faz cadastro e faz não sei o quê, e bota o nome da mãe, e bota o tamanho da cueca e não sei o quê, e tem que fazer um monte de coisa para poder habilitar aquele aparelho. Só que esses caras aí, pelo jeito, não tem problema nenhum com isso aí, não. Eles fazem do jeito que eles querem. Alguém consegue dar um jeitinho nessa história toda. Tem aquela história do número do e-mail ali, que a gente poderia ligar para bloquear. Bom, com certeza a loja também, né, se for precavida, já tem esses números e já consegue justamente fazer essa comunicação. Agora, é lógico que muitas vezes algum desse telefone aí passa e vai funcionar na mão de alguma quadrilha ou de algum grupo Vamos destacar na imagem aqui, ô Guilherme, esse cara, ele parecia que ele tava com raiva, viu? Ele tava com ódio no coração, parecia, porque ele pega aquele negócio e puxa assim, ó. E se é a gente que faz o negócio, já estraga toda a parte de trás aqui, já dá aquele buléu ali. Rasgo dele. Exatamente, porque azarados somos nós, né? Os certinhos. Os que são ilegais, eles nunca tem azar, parece, né? E aí o cara puxando assim, ó, do jeito que dava. E eu tô contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 mais ou menos aqui. E com certeza mais 20 do outro. Rapaz, 40, hein? E mais os da ponta ali, justifica o quê? 50 mil reais de prejuízo. E aí eu te pergunto, como é que vai fazer o lojista numa situação como essa? Tem seguro, não tem seguro? Fora isso, Glauco, ainda tem um outro detalhe aí nessa história toda. Tu tem todo o monstruário que tem que ser reprogramado, né, preparar novamente, porque com certeza aqueles fios ali vão tudo fora, né, Glauco? E outra coisa, tu tem que pegar de novo um celular de cada modelo que tu tem na tua loja. É mais um prejuízo, recolocar no monstruário, reinstalar todo o sistema. Tudo isso aí é prejuízo com certeza, Glauco. Até porque, por exemplo, daqui a pouco a loja até recebe algum aparelho que é para ser usado para demonstração, né? Para demonstração, exatamente. Agora tem toda a instalação que precisa ser feita.
Tá certo, então. Muito obrigado, Gui. Tomara que a polícia corra atrás e consiga pegar esses malandros aí. Se acham malandros, né? Mas uma hora a casa cai. Isso vai acontecer certamente. 12:06. Lembrando que a gente tem até 1h e tanto da tarde muita informação de tudo que é lá do Rio Grande do Sul. E destaque, é claro, para Boate Kiss, o julgamento que está acontecendo aqui em Porto Alegre, mas a gente vai acompanhar outros assuntos, inclusive uma ação da polícia de combate a irregularidades no município de Pontão, envolvendo gestores municipais da administração, contratos ilegais, ilícitos e dinheiro sendo botado, né, no bolso de forma totalmente ilegal. Daqui a pouco a gente fala sobre este assunto. Mas antes disso, olha, venda de drogas pelas redes sociais. Não tem sirene? Tá. O carro saiu atrasado, mas saiu. Venda de drogas pela rede social, pode? Quem não usa rede social hoje, hein? Olha, impossível a gente viver hoje sem rede social. Pois esses aí faziam negócios. E a Polícia Federal fez uma operação contra traficantes de drogas que plantavam e vendiam essas drogas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Lucas Abate, eu tô vendo uma imagem, eu vi aí, de uma lavoura, entre aspas, né? E essas drogas eram enviadas até pelo correio, Lucas. E só era enviada pelo correio, Glauco, porque ainda certamente não dá para enviar droga por e-mail, por aplicativo, por mensagem. Porque toda venda era por esse caminho, pela internet, pelas redes sociais. Combinavam, estabeleciam preço, como seria a forma de entrega, mas na hora de efetivamente entregar a droga, eles recorriam para aquilo que é mais antigo, mas que ainda é eficiente, que é os correios. Era dessa forma que esse grupo vendia a droga para todo o Brasil. Olha só nas imagens, Glauco, uma estufa que foi encontrada em Palhoça, município de Santa Catarina, estado vizinho aqui do Rio Grande do Sul. Essa estufa estava sendo guarnecida por um gaúcho aqui de Porto Alegre, 33 anos, se mudou para lá, criou raízes lá para vender drogas, para fazer essa plantação. Criou raízes. Essa estufa, Glauco, eles... Criou raízes e plantas. Aí. Mas essa... Vai lá, criou desculpa, raízes, plantas, enfim, depois toda a cadeia de tráfico de drogas. Mas, Glauco, essa estufa aí não é para plantar uma maconha qualquer, digamos assim. É para ser uma de alta qualidade, com mais valor de mercado, para um público mais elitizado também. Por isso que tinha todo esse aparato, muitas luzes, controlava o solo, o adubo, a qualidade da água, do pH da terra. Tudo era controlado por esse homem, por esse gaúcho, para poder entregar pelos correios a droga mais eficiente possível, digamos assim, para os seus consumidores. Então, ontem ele foi preso nesta ação da Polícia Federal, preso lá em Palhoça, em Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul teve mandado de busca também, que foi cumprido em Gravataí, em busca de mais provas. Não teve prisão em Gravataí, mas os policiais conseguiram apreender aí mídias, celulares, para avançar nessa investigação e descobrir outros esquemas desse grupo criminoso. Ô Lucas, eu tô vendo aqui, o negócio era tão organizado, olha só como era a estufa, a gente está acompanhando as imagens aqui, o Guilherme Roquete está na redação também, está vendo com a gente, porque eles se aprimoram de uma tal forma, ele criou uma organização ali que tem a plantação, logicamente, que vai beneficiar essa droga, né? Tem a expedição, e aí usa correio, mas eu fico pensando, olha, não tem tanta fiscalização, os caras não têm medo de mandar pelo correio. Ô Guilherme, você já tinha visto um negócio desse aí, mandar pelo correio? Eu já vi dinheiro falso, né? A gente mostrou várias vezes aqui. Dinheiro, notas falsas, chegando lá, olha, tem aqui uma encomenda para o senhor, para a senhora aqui. Abria, era a distribuição feita por uma fábrica clandestina de notas de dinheiro, né? Só que era tudo falso. Agora, droga, mandar droga pelo correio. Ô, Guilherme, os caras estão se superando, hein? E Glauco, é uma ousadia, né? Pra gente poder não falar outra coisa. Porque, assim, com todo o aparato, né? Toda a fiscalização que se tem, os caras com certeza não tinham nenhum receio. E o que dá pra ver aí dessa imagem que a gente tá olhando, que ela é impressionante até, é todo o aparato tecnológico para a produção da maconha. Porque a gente vê que já tem umas plantas que eles já colheram a folha, que são essas aí, e as outras estão num outro espaço ainda em desenvolvimento.
Não, e outra, reforçando o que disse o Lucas, né, para ter uma qualidade ainda melhor, quer dizer, eles se aprimoraram também ali na qualidade, porque quanto maior a qualidade, maior o preço, mais dinheiro que entra para esses criminosos. Ô Lucas, poxa, agora eu levei um susto quando eu olhei a imagem do Lucas ali, aquela plantação que o Lucas está ali no meio. Não, isso é só folhagem, ele está na Polícia Federal lá. Mas, Lucas, Essa aqui é legalizado. É legalizado. Eu fiquei encucado com esse negócio do Correio, sinceramente, cara. Eu não sei como é que eles conseguem isso. E eu fico imaginando, Glauco, até porque a gente que acompanha operações de apreensão de maconha, principalmente, que tem um cheiro muito forte, muito característico e que é muito fácil de ser identificado também. Eu fico imaginando de que forma que eles embalavam, que eles tentavam ocultar, se eles colocavam daqui a pouco dentro de alguma encomenda para disfarçar, mas como que eles faziam principalmente com relação ao cheiro dessa droga. E até pelo que a gente sempre ouve dos policiais, de especialistas no assunto, quanto mais pura, quanto mais potente é essa maconha, que era o caso dessa, que era criada numa condição muito específica, mais forte é o cheiro também. Então, nesse caso, realmente, além dessa ousadia de enviar pelos Correios, eles tinham que pensar também em um esquema de embalar essa droga e conseguir, de certa forma, ocultar esse cheiro para chegar no destinatário final. É verdade. E agora eu quero reforçar aqui na imagem, bota essa imagem na tela aqui, isso, já estamos mostrando, inclusive, que tem um aviso na porta, né? Tem um aviso na porta, vamos ver, em seguida vai aparecer aqui. Na organização havia esta sede muito bem sinalizada, inclusive tinha um recado aqui. Não, ele assim, ó, olha, aqui, não entre, menores de 18 anos, Ó, é só o que faltava. Bom, é verdade. É mais uma que eles aprontam, mas a polícia estava em cima, menos mal. Muito obrigado, Lucas, por enquanto, depois a gente fala mais. E vamos voltar agora com a Gabi Lerina, porque afinal de contas está acontecendo o segundo dia de julgamento da tragédia do caso Kiss, né, que aconteceu em Santa Maria. A Gabi tem mais um convidado. Gabi. É isso sim, eu estou com o advogado Dr. Jean Severo, advogado do produtor musical, o Luciano Bonilha Leão. Dr. Jean, seu rapidinho lá do júri, né? Dr. Jean, queria trazer com o senhor um seguinte momento do depoimento da Jéssica Rosado, que ela está ainda depondo aqui, e traz um detalhe que eu gostaria de esclarecer com o senhor sobre o encontro do pai da Jéssica com o seu réu. Como é que foi isso, doutor? Perfeito, é um depoimento muito emocionante, né? E rico em detalhes. Sim, o pai da Jéssica encontrou o Luciano, o abraçou, diz que ele não tem culpa nenhuma nesse evento e que ele não é assassino. Então isso é muito importante para as pessoas verem que o Luciano é um inocente e também é uma vítima da Boate Kiss. Doutor, como é que ele está hoje, estado emocional? Ontem ele chegou bastante... Nós estamos monitorando o Luciano. Nós estamos monitorando o Luciano. Ele está medicado, onde passou muito mal, pressão muito alta, mas ele está melhor e vai aguentar até o fim do julgamento. Doutor, algum artifício que o senhor vai utilizar nas próximas horas? Algum detalhe da sua defesa, da sua linha de defesa? Não, nós vamos continuar inquirindo, né? E provavelmente fazer algum requerimento para o magistrado que depois vocês vão ver. Dá uma pista aqui, doutor. Não posso. Só no plenário, tá? Doutor, tudo tranquilo com essa das perguntas também, da movimentação dentro do plenário, tudo dentro do esperado? Tá tudo tranquilo, o ambiente tá salutar, tá um ambiente com educação, como tem que ser o tribunal do júri. Doutor, a previsão é de durar até 15 dias, né? Eu acredito que 12 dias. Eu acho que 15 dias não vai chegar. Daqui a pouco os depoimentos vão ser mais rápidos, né? Então é natural que comece a acelerar o procedimento porque todo mundo fica muito cansado. Então eu acredito que no máximo de 10 a 12 dias, mais ou menos. O seu cliente, ele sabia que quando ele foi comprar esse artefato, qual que era a utilização desse artefato? Excelente pergunta. O Luciano nunca soube de nada. Né? O líder da banda anotou alguns objetos para ele comprar, ele foi e comprou, como ele sempre fez, algumas vezes, 2 ou 3 vezes. Em nenhum momento o dono dessa tabacaria, dessa fogueteria, e sei lá o nome, disse para ele, não, tu não usa esse é mais barato, esse é mais caro. Não existiu. Ele simplesmente vendeu para o Luciano. Então, ele colocou o Luciano no banco dos réus e ele vai ser ouvido aqui em plenário. Aí vamos ver quem está falando a verdade. Quanto ele pagou, doutor?
Eu não me recordo do valor, mas foi um valor ínfimo, não existe isso. Ele não foi, tu compra o para dentro de casa que é mais barato, é mais caro, ou tu compra o para fora que é mais barato. Isso não existiu e nós vamos mostrar com muita facilidade essa situação. Dentro da Kiss, a banda já tinha usado esse artifício? Já tinha, todos usavam na Kiss esse artifício. Eu acho que esse artifício. Acredito que até o dono da boate também usava, então... o problema é que ninguém sabia que tinha aquelas espumas lá, aqueles colchões que mataram esses jovens, né? Tá? Muito obrigada, preciso liberar o senhor. Ô, Glauco, obrigada. Deixa eu aproveitar aqui a situação, mostrar para você lá atrás, passou o pessoal agora aqui do atendimento médico, porque tem uma mãe aqui, infelizmente, Glauco, que está bastante emocionada, ela precisando de atendimento agora aqui, acabou de entrar uma equipe aqui da saúde, e é todo tempo assim, né, Glauco? Sempre tem algum familiar aí bastante emocionado, com algum depoimento, com algum detalhe, que ouviu aí, que mexeu, né? Porque não tem como, né, Glauco? A gente já falou sobre isso, toda vez que a gente relembra algo que nos marcou muito, a gente sofre mais uma vez. Então, eu acabei de ver ali que tinha uma mãe bem emocionada e foi preciso chamar o atendimento médico aqui. Então, este é o clima neste exato momento aqui no Fórum Central de Porto Alegre. A Jéssica Rosado continua prestando o depoimento dela. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações de quem mais vai ser ouvido hoje. Pelo menos essa é a tendência, né, Glauco? Isso, e daqui a pouco teremos também um intervalo, né? A carga emocional ela vai ter durante todo esse julgamento. Logicamente que... aos poucos, quem inquire, quem pergunta, vai vendo o que necessita mais ou menos. Então, por isso, os depoimentos eles podem ficar menores, porque muitas perguntas já começam a ser respondidas e não é necessário ouvir de novo sobre os mesmos assuntos quando não há detalhamento exatamente daquilo que aconteceu naquela trágica noite. E lembrando a todos vocês que depois do Rio Grande nós temos live a partir da 1h10 da tarde, no SBT News, a sua fonte segura de informação, sempre com informações do Fórum Central, com um especialista nos ajudando a entender o que está acontecendo em relação a esse julgamento histórico aqui na capital gaúcha. Então fica o convite a partir da 1h10 da tarde, mais ou menos, no SBT News. Agora, 12h18, lança perfume e uma pistola municiada, pistola municiada, tudo pronto para disparar, é isso? Isso estava circulando pela BR-290. Vamos ao primeiro giro de notícias de hoje. 36 comprimidos de êxtase foram apreendidos no trecho de Pantano Grande. A droga estava sendo transportada em um K com placa de Gravataí. O motorista de 24 anos e o passageiro de 27 não tinham antecedentes e foram presos em flagrante. Os dois estavam nervosos e não explicaram o motivo da viagem. O carro e a droga foram apreendidos. Pela segunda vez, um homem foi preso armado em Eldorado do Sul. Um Uno com placa de Porto Alegre foi abordado. A arma estava na cintura do motorista. Ele confessou que comprou o revólver de forma irregular e não tinha autorização para porte. Ele já tem passagem por estelionato, roubo de veículo e furto. O homem foi preso e o carro e a arma foram apreendidos. 1.200 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em uma operação da Delegacia do Consumidor. A ação aconteceu no bairro Lamy, em Porto Alegre. O estabelecimento não tinha registro de inspeção e parte da carne estava fora da câmara fria. Além disso, havia sujeira e ferrugem nos equipamentos. O dono vai responder por crime contra a relação de consumo. Estava olhando aqui também, muita manifestação em relação ao esporte, viu? Nós vamos falar também de esporte hoje, porque tem jogo do Grêmio. E, olha, será que o Grêmio se salva? O Grêmio pode ser rebaixado hoje, tomara que não. Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre esporte. Antes disso, olha só. A quinta-feira também é dia de operação do Ministério Público na cidade de Pontão, no norte do estado. Eu quero conversar com o Guilherme Roquete, para entender o que está acontecendo em Pontão, que é uma cidade pequena, mas envolvida num grande escândalo. Guilherme. Glauco, eu vou te dizer uma coisa, não é notícia que a gente já deu, mas é quase como se fosse. Só muda o nome da cidade. Infelizmente, a gente tem mais aí uma fraude em processos e questões ligadas a licitações. Deixa eu te dizer, Glauco, o seguinte, foram 6 servidores e 4 secretários municipais que foram detidos nessa ação e 9 empresários alvos dessa operação estão agora impedidos de poder contratar com o poder público.
O Ministério Público, então, desencadeou a terceira fase dessa operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 residências lá de Pontão e também na sede da Prefeitura do município, secretaria como a de Saúde, também Finanças, Indústria e Comércio, Assistência Social e até no arquivo morto lá da Prefeitura, os agentes do Ministério Público foram fazer uma verdadeira devassa. Vou explicar só um ganchinho aqui para a gente já poder ouvir o promotor. Essa investigação, ela partiu da operação realizada pelo Ministério Público lá em Dona Francisca e a gente vai ouvir agora então o que diz o promotor responsável por esse caso sobre essa ação. Criaram várias empresas e essas empresas do mesmo grupo participavam das licitações, portanto uma delas seria sempre a vencedora. Eles faziam um rodízio das próprias empresas do grupo e elas saíram vencedoras. E aí então eles negociavam, acertavam, combinavam com os secretários e com os servidores o que seria contratado, os valores envolvidos e a forma de repasse do valor superfaturado. 12h21, ou seja, aquela velha forma, como o Gui falou, de como muitas vezes a gente já mostrou aqui, dos gestores, servidores se envolvendo em falcatruas para levar dinheiro público. Eu estava dando uma conferida aqui de Pontão, norte do estado, menos de 400 quilômetros da capital, 3.000 e poucos habitantes. Quer dizer, é uma cidade pequena e nem assim, uma cidade que todo mundo se conhece, logicamente, claro. E nem assim os gestores, no caso secretários, servidores, se dão ao respeito. Porque isso aí, no mínimo, dá para chamar de falta de respeito com a comunidade que tem muitas dificuldades. Uma cidade pequena, né, Gui? Com certeza, Glauco. Com certeza é uma cidade agrícola. Com certeza tem gente lá no campo levantando de manhã cedo. Glauco, o que mais me impressiona nesse tipo de ação é que só muda o nome da cidade. O pessoal da assessoria do Ministério Público já está acostumado já a escrever esse tipo de situação. Lavagem de dinheiro, peculato, desvio de recursos, tudo isso, então, combinado nessa espécie de licitação, como disse o promotor. Vamos ouvi-lo novamente. Esses empresários, eles mantinham contato com diversas prefeituras. E o esquema, então, ele era travado com diversos municípios. Não havia uma ligação entre os municípios, mas do município com os empresários. Essa ligação ela era vertical, né? Servidores municipais com os empresários e vários municípios. É a velha lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Ô, Gui, difícil. Eu não sei o que dizer. Olha. Bom, menos mal que essa operação foi realizada, as pessoas estão sendo apontadas, os responsáveis, e que se apure realmente para que esse dinheiro, no mínimo, volte para os cofres da querida Pontão. 12h23, mas a gente não para de falar em criminalidade, porque também os criminosos não param, né? Tem criminoso que é muito avião, com o perdão do trocadilho, é que avião está sendo usado também para a questão das drogas. Olha, presta atenção aqui, porque o negócio envolve gente grande, empresários do setor de aviação agrícola, advogados e pilotos foram alvo de uma mega operação contra transporte aéreo de cocaína da rota Bolívia, Paraguai, Brasil. O Lucas Abate, quem viu os documentários, né, Pablo Escobar, isso não é de hoje, não é de ontem, há muito tempo, via aérea usada, Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, nos estados que as pessoas às vezes se veem surpresas, porque tem um avião que lança droga. Como assim? Não é de hoje, mas enfim, agora tá aqui, ó, no nosso bigode, Lucas Abate. Conta pra gente os detalhes. E você disse, Glauco, que tem criminoso que é muito avião, só que tem avião que às vezes cai. E foi justamente isso que deu origem a essa investigação. Um avião que teve um problema no pouso lá no município de Muitos Capões, norte do estado. Fica entre Vacaria e Lagoa Vermelha, um município muito pequeno, mas lá tinha uma pista de avião agrícola que era utilizada por traficantes e um avião teve um problema. Desde então se iniciou uma investigação, Glauco, e descobriu essa rota. Bolívia, Paraguai, Rio Grande do Sul, de cocaína. E cada aeronave podia transportar até 200 quilos da droga, que muitas vezes era distribuída aqui no Rio Grande do Sul, mas também levada lá para o porto de Rio Grande e aí sim chegar à Europa. O que chama atenção nesse caso, Glauco, o envolvimento de pessoas acima de qualquer suspeita. Piloto,
empresário do ramo agrícola, advogado, gente que se associou com o tráfico para ganhar um dinheirinho a mais, só que agora também está atrás das grades respondendo por tráfico de drogas. Nessa operação, Glauco, só para finalizar os dados, 10 presos até o momento, sendo que 4 aqui no Rio Grande do Sul. A gente está vendo aqui nas imagens, Lucas, me ajuda aí. Tem a imagem aqui à esquerda no monitor, ó, desse avião que o Lucas mencionou agora, que teve problema, né? Muitos capões, foi isso? E um outro avião, Muitos esse avião capões. aqui que está no hangar, né? Um avião amarelo. Cada avião desses podia levar quantos quilos? Me surpreendeu, Lucas, porque me parece tão pequeno uma aeronave. Essa aqui até nem tanto, né? Mas aquele aviãozinho amarelo ali, eles usavam, imagino, abarrotado de droga, né? Até 200 quilos, Glauco. Parece muito e realmente é muita droga, considerando ainda que é a pasta base, que eles chamam, que depois pode aumentar 4, 5 vezes o volume dessa droga. É que esses aviões, Glauco, são aviões agrícolas, que muitas vezes são usados para pulverizar agrotóxico, pulverizar em cima de lavoura. Então eles têm uma capacidade de carga um pouquinho maior, que eles, ao invés de carregar os defensivos, os agrotóxicos, usavam para transportar essa droga. Tem esse avião que se acidentou em muitos capões, e esse avião do hangar que você citou foi apreendido em Porto Belo, lá em Santa Catarina. Mais uma vez a conexão em Rio Grande do Sul, Santa Catarina envolvendo a criminalidade. E Glauco, olha só quantos aviões foram apreendidos hoje. 8 aviões foram apreendidos até o momento. Meu Deus! Os policiais queriam apreender 10, mas 2 não foram encontrados até o momento. Agora, tamanho do prejuízo para essa gente aí que se envolveu com a criminalidade. Era gente que não tinha nada a ver com isso, mas cedeu ali por ganância, queria ganhar um dinheirinho a mais e acabou cedendo à pressão dessa facção criminosa, que a gente sabe muito bem quem é, não vamos falar, mas tem base lá no estado de São Paulo. Pois é, e a gente vê aqui, tem um imóvel aí, né? Um imóvel bom, né? São pilotos, quer dizer, é gente que trabalha, que tem campo de trabalho. O Lucas acabou de falar da aviação agrícola, né? Isso também, olha, é um terreno fértil, com o perdão também do trocadilho, para pessoas que querem trabalhar nesse ramo, porque existe muita demanda. Por que trabalhar no tráfico de drogas? Bom, aí é aquela questão, realmente. Dinheiro, né? Botar dinheiro fácil no bolso. Só que você sabe que não existe isso. Isso é uma prova. A operação da polícia que combate a esse esquema internacional. É bom destacar isso aí, né? Nós falamos ali de Bolívia, Paraguai, Brasil. E é gente que, de repente, já vem atuando há um bom tempo com isso aí, né, Lucas? E se aproveitavam, Glauco, porque essa aviação agrícola, ela não tem muita regulamentação. Muitas vezes esses aviões voam fora dos radares, voam em altitudes mais baixas, que não são percebidas pelos radares da Força Aérea Brasileira. Então eles vão fazendo pequenos voos, Bolívia até o Paraguai, depois Mato Grosso do Sul, de pista em pista, nessas pistas às vezes clandestinas, às vezes autorizadas, mas agrícolas, sem qualquer tipo de monitoramento, eles vão fazendo esse transporte. Até para driblar muitas vezes a fiscalização, que é muito forte nas estradas, por exemplo, eles usam essas vias aéreas. Aproveitava essa região norte do Rio Grande do Sul, que tem muita plantação, muita lavoura e muitas pistas, pequenas pistas. Então eles aproveitavam esse ponto como base do grupo para fazer o desembarque dessa droga. Às vezes, Glauco, pousavam e desembarcavam ali, mas em algumas situações eles arremessavam a droga. O avião passava voando em uma altitude mais baixa e a droga era arremessada. E até esses 2 presos lá em Vacaria, eles tinham justamente essa função de preparar o local para a droga cair, para a droga ser arremessada, ou quando o avião descia, eles tinham o papel de fazer o desembarque dessa droga. Olha a engenhosidade desse grupo, que era tudo planejado e não era um transporte assim, ó, chinelo. Não é aquela coisa de transportar, não, naquele carro velho, embutir ali. Não. Olha, 12h30 nós estamos falando dessa operação da polícia para desbaratar essa organização de tráfico internacional de drogas, cocaína, Bolívia, Paraguai, Brasil. Eu quero chamar a atenção para essa imagem aqui deste avião, do avião branco, que foi o que o Lucas, esse aí que está na tela agora, olha aí. Esse avião que o Lucas falou que deu origem a tudo, por quê? Porque ele teve um problema.
E ele estava no meio de uma lavoura. Isso é aquelas coisas de bastidores que a gente fala depois e que dão origem à investigação, que a polícia, levantou aquele negócio aqui. Alguma coisa está errada. E aí, foram ver o que esse avião estava fazendo no meio da lavoura. Foi extremamente difícil tirar esse avião. A gente está vendo que ele foi guinchado aqui, que ele teve problemas mecânicos, ele acabou ficando no meio da lavoura. E aí se descobriu que esse avião era utilizado para tráfico de drogas. Ele não levava gente. Esse, no caso, é um avião de passageiros. Ele não é avião da aviação agrícola, né, Lucas? E aí a gente vê que ele ficou no meio da lavoura. E só depois dessa descoberta é que a polícia deu o start, então, passou a investigar essa questão de tráfico internacional de drogas. Eu repito, Brasil, Bolívia e Paraguai. Chamado corredor da droga, que muita gente sabe, a polícia sabe, mas é extremamente difícil de combater, até pela quantidade de aeroportos ilegais. O Lucas falou agora, né, Lucas? Em meio de lavoura, no meio da mata. Não é nenhuma questão de apontar A ou B, mas Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, são vários os estados que a gente sabe que acontece isso aí. Claro, muito perto da fronteira. Mas agora, neste caso que o Lucas nos trouxe, aqui, no Rio Grande do Sul, como eu disse antes, está aqui no nosso quintal. Ramo de uma organização com tráfico internacional, Lucas. E o que chamou a atenção nesse caso desse acidente que aconteceu em Muitos Capões, esse avião que teve um problema? Imagina só, Glauco, você tem um avião, que é um veículo que custa bastante dinheiro, ele tem um problema, cai no meio da lavoura e você larga lá e não vai mais buscar. Uma semana depois ele continua lá. Aí isso que levantou ainda mais suspeita nos policiais. Pensaram, se alguém perdeu esse avião, não vai deixar aqui para sempre, né? Ficou uma semana lá, Glauco. E aí os policiais viram que certamente tinha algo errado, começaram a investigar e descobriram essa rota que passava pelo Rio Grande do Sul e muitas vezes tinha como destino final a Europa. Ia lá para o porto de Rio Grande e aí sim era levado à Europa. Realmente, eles são, organizados, mas a polícia também e conseguiu pegar. Parabéns, belo trabalho da polícia. Muito obrigado, Lucas. 12:32. Fique com a gente, tem muita coisa ainda por aqui. As principais notícias do estado a gente mostra aqui no SBT Rio Grande. Por exemplo, um rifle e uma quantidade de munição foi apreendida pela Brigada Militar de Viamão, na região metropolitana. É mais um giro de notícias aqui no SBT Rio Grande. Os policiais foram até o bairro Pimenta atender um chamado por disparo de arma de fogo na rua. Quando chegaram, encontraram um indivíduo com uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22 e muita munição. Ele foi preso por porte ilegal de arma. Um depósito de peças foi alvo de uma ação da Brigada Militar em Sapucaia do Sul. Peças estavam jogadas a céu aberto. O local não tinha PPCI nem CNPJ e ainda estava com a instalação hidráulica irregular. Um termo circunstanciado foi feito pelos agentes. 2 homens foram presos por tráfico de drogas em Arroio do Sal, no litoral norte. Uma ação levou os agentes para áreas conflagradas da praia. Um revólver, munição, maconha e celulares foram apreendidos. Isso é muito importante. Esse trabalho da polícia também no litoral gaúcho. Daqui a pouco chega o verão e a gente pensa, não, sai aqui das regiões metropolitanas, né? Porto Alegre, Florianópolis. Não, as coisas estão ali. No litoral, pequenas bocas de fumo, alimentadas por grandes facções e que depois tomam conta. Belo trabalho também da polícia. Olha só, 12:34, uma notícia triste que nós não gostaríamos de dar. Foi encontrado o corpo de Gabriela Ferreira Glazenato, desaparecida desde o dia 14 de novembro em Restinga Seca. Uma informação que acaba de chegar, eu quero conversar com o Guilherme Roquete. Como eu falei antes, né, Gui? É algo que a gente não gostaria de falar, mas enfim, agora se tornou fato, né, Gui? Exatamente, Glauco. Inclusive, a gente até tinha hesitado em dar essa notícia desde que a gente ficou sabendo, porque a polícia estava investigando, não sabia ainda se era de fato um sequestro, mas agora acabou então se concretizando com essa informação que chega agora para nós. A mãe da menina Gabriela, de apenas 15 anos, já trazia essa dor e essa história não acabou bem, porque o corpo dessa adolescente, ele foi encontrado então numa área de matagal, Glauco, na localidade de Linha Pelisário, interior de Restinga Seca, região ali que tu conhece bem, do lado de Santa Maria.
A causa da morte, ela ainda não foi esclarecida e o trabalho vai ficar, inclusive, com a equipe do IGP lá de Santa Maria, justamente para poder apurar qual foi, né, o motivo da morte da pequena Gabriela. Lá, inclusive, a gente está com a nossa equipe em deslocamento lá para essa região para poder acompanhar todo esse trabalho e possivelmente já no SBT Rio Grande, segunda edição, a gente traz todas essas informações. Mas a informação que chega agora e que a gente então consegue trazer para vocês é justamente essa, de que o corpo da Gabriela, de 15 anos, foi encontrado lá na linha Pelisário. Ela falou com a mãe, Glauco, olha só essa história, olha só essa situação. Ela falou com a mãe pela última vez no dia 20 de novembro, ou seja, hoje é dia 2, faz aí mais de quase 15 dias aí que a gente já está nessa situação. Na ocasião, ela disse que precisava então de R$450 para pagar uma dívida. A mãe fez uma transferência, mandou esse dinheiro para ela, mas depois disso a Gabriela simplesmente desapareceu. Cães, o corpo de bombeiros, tudo isso estava bem mobilizado para poder localizar o corpo dela e aí teve esse desfecho hoje pela manhã, Glauco. Que tragédia. Olha, condolências à família. Muito obrigado, Guilherme. Agora, eu não posso deixar de falar numa situação aqui, eu como pai, tá? Uma menina de 15 anos que tinha todo o futuro pela frente. A polícia tinha muita cautela em falar sobre esse caso. Ela tinha um envolvimento com o namorado, enfim, com a questão do tráfico de drogas. E aquilo que eu sempre falo, nós falamos aqui no SBT Rio Grande. Para você que é pai, que é mãe, você que tem uma família, que tem adolescente, preste atenção nos gestos, na forma como se comporta o seu filho. Não adianta deixar ao léu para a sociedade. Se você não cuidar do seu filho, do seu sobrinho, seja lá de quem for, do seu neto, da sua neta, alguém vai cuidar. E esse alguém é o crime. Neste caso, a gente chegou a um desfecho trágico, infeliz. Uma menina de 15 anos, gente, que nós tínhamos a esperança de anunciar. Olha, ela desapareceu, mas foi encontrada, com vida. Tragédia. E você tem que abrir o olho. Você que tem família, que tem filho, que tem neto, que tem sobrinho, preste atenção. O menor gesto pode salvar uma vida, tá bom? 12h37 e agora nós vamos falar de higiene bucal. Você que, como meu filho, diz, tem que escovar o dente de novo hoje. Mas eu já escovei de manhã. Não, meu filho, de manhã é de manhã, de tarde é de tarde. E quantas vezes por dia for necessário, tem que escovar. Bom, higiene bucal é o nosso assunto e de acordo com a última pesquisa do IBGE, o Brasil tem 11 milhões de pessoas sem dentes. Isso implica na saúde alimentar e na falta de um sorriso. O Fala Comunidade de hoje foi no bairro São José mostrar um dentista que ajuda os moradores a sorrir novamente. Você conhece algum dentista comunitário aí no seu bairro? Pois é, graças a eles, muita gente está voltando a sorrir. Logo após terminar a faculdade, Dr. Sayron começou a atender, principalmente para aqueles que mais precisam. O seu Sérgio ele vem numa condição de edentado parcial, né, onde ele tem ausência de alguns dentes. Vai ser hoje, então, o grande dia? O grande dia vai ser hoje. Ah, que legal, hein? Dá um sorriso pra gente aí. Mas daqui a pouco vai ser tudo diferente. Tudo diferente, se Deus quiser. E o senhor conseguiria pagar se fosse em algum outro lugar? Não, de jeito nenhum, não tenho condições. Dr. Matheus Vieira veio do interior em busca de trabalho e hoje faz parte da equipe. Conheci o Dr. Sayron através de um grupo de dentistas negros do WhatsApp, né? E um belo dia mandei uma mensagem para ele e falei, tem um lugarzinho para mim aí na Marfim? Ele prontamente disse que sim. E me mudei de Malicuia para Porto Alegre. Infelizmente, a gente tem notado bastante nas comunidades, né? Não só de hoje, isso é de anos, de sempre, né? Ousem dizer que é de sempre. Essa falta de cuidado com a saúde bucal, né? Infelizmente, o acesso não é para todos, mas a ideia da clínica é proporcionar isso para as comunidades, para os pacientes no todo, né? Para que todo mundo possa ter saúde e sorrir novamente. É uma questão de
de acesso, né? Tanto para nós dentistas, né? Negros que estamos procurando um espaço para trabalhar, né? Como o próprio paciente. O paciente se identifica, ele se sente acolhido. E vocês lembram do seu Sérgio? 2 semanas se passaram e ele está de volta. E aí, seu Sérgio, se preparando então para o Primeiro sorriso. Um novo sorriso? Um novo sorriso, com certeza. Tá bastante difícil para conseguir pagar, né? Uhum. Então vai lá sorrir então, seu Sérgio, vai lá então. Pode sorrir, seu Sérgio. Aê, bonito, seu Sérgio. Ficou bacana, seu Sérgio, hein? Ficou bacana e legal. Aê, agora com sorriso vai poder até casar agora. Com certeza. Um dos nossos valores, eu posso dizer até que é o nosso principal valor, que é o acolhimento, né? É ter vários Sérgios dentro da nossa clínica se sentindo bem, se sentindo que vai ser atendido, se sentindo que vai ter essa condição bucal respeitada. E por que não acolher por inteiro, né? Porque não tem como separar a boca do resto do corpo, né? Como diz o nosso professor, né? Aqui se cuida de gente e não só de dente. Imagina que legal tu poder ir no dentista de chinelo ou de bicicleta e tu não ser julgado por isso, sabe? Tu não ser medido pelas roupas que tu traz no corpo, e sim pelo valor que tu carrega, né? Que maravilha, que coisa linda, parabéns. Olha a iniciativa realmente. Seu Sérgio, beijão. Agora ele vai ter problema de cãibra, porque ele não vai parar de rir com aquele sorriso novo dele. Muito legal mesmo. Por falar em legal, vamos ao recado. Olha só, da TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar, né? O André levou o fone, eu estava aqui tentando ouvir diretamente aqui no meu smartphone. A TIM está com uma novidade que é isso mesmo, a música não para. Agora, no TIM Pré-Top, você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. E tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com aqueles anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Não, vem logo para TIM. TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a TIM traz para você. Quem compara, vem para a TIM. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui. Imagine as possibilidades. Deixa eu ouvir um pouquinho. Poxa vida, agora é a bateria. Bom, aí não tem nada a ver com o TIM. Olha só. Vamos falar de coisas boas, continuar falando de coisas boas, né? Há pouco mostramos aqui o seu Sérgio de dentes perfeitos. E já é dezembro e tudo está ficando com a cara do Natal. Se tem uma cidade que vive este período intensamente, é Gramado, aqui na Serra Gaúcha. E é claro, o SBT vai estar por lá mais uma vez. A magia está por todos os cantos. Cada enfeite, cada detalhe, cada espetáculo é pensado para emocionar e despertar boas lembranças. Até o dia 30 de janeiro, o Natal Luz de Gramado oferece 15 atrações diferentes, algumas pagas, outras de graça. Aqui, o que vale mesmo é todo mundo entrar no clima de Natal. E é claro que o SBT também faz parte do maior evento natalino do Brasil. A partir de hoje, até o dia 2 de janeiro, o Estúdio de Natal SBT vai levar o melhor do Natal Luz para a casa de todos os gaúchos. Uma cobertura completa, com reportagens, entradas ao vivo e muitos convidados. Na verdade, o SBT está por vários lugares da cidade. Aqui no Expo Gramado, onde ocorre uma das principais atrações, o grande desfile de Natal, estão presentes as nossas estrelas. Olha só, dá para tirar uma foto aqui com o patrão, relembrar a infância com a Eliana e até bater um papo aqui com Carlos Alberto de Nóbrega, no banco de praça mais famoso do país.
E de quebra, ainda dá para deixar esse momento eternizado. Maravilhoso, assim, amei, amo o Silvio, de paixão. Então, se você vier a Gramado, não deixe de se divertir conosco. Ho, ho, ho! Eu sou o Papai Noel, oficial de Gramado, a cidade mágica de Natal, e eu gostaria de dar as boas-vindas para o SBT e seus telespectadores aqui nessa cidade maravilhosa. Depois de uma recepção dessas, bora trabalhar, porque a nossa cobertura tá só começando. Partiu? Gramado? Vamos lá? Pode ir? Não, ainda não, tá. É porque tem programa. Daqui a pouco... tem muita coisa ainda. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Sem Estael, mas com Guilherme Roquette. E aí, Gui? Glauco, muita água, porque a umidade do ar tá baixa e vem calorão por aí. E temos também informações do segundo dia de julgamento da Boate Kiss. Nós vamos ao vivo agora ver o que está acontecendo no Fórum Central de Porto Alegre. Segue o depoimento da Jéssica. Deram algum retorno dessas denúncias, do que foi feito, o que não foi feito? Na maioria das vezes, quem faz por a gente, porque a gente tem uma associação chamada Moleque, é o meu pai que tem contato ou nos bombeiros ou na prefeitura, e a gente tem retorno sim, a gente tem retorno às vezes que é burocrático, às vezes que demora. As coisas costumam demorar nessa questão. Tem coisas que não podem ser fechadas, esse tipo de coisa assim, que eu não queria entrar em detalhes, porque eu acho que daí já vai muito além do que eu vivi, do que eu... Perfeito, vou te respeitar. Jéssica, duas questões eu vou te perguntar que são a partir de... Daqui a pouco a Gabi Lerina volta do Fórum Central para falar sobre este segundo dia de julgamento. E tem esporte, porque hoje é dia de Grêmio e São Paulo. Grêmio lutando para não ser rebaixado. Isso pode acontecer hoje, mas o técnico Wagner Mancini ganhou um reforço de última hora, hein? Já a gente fala sobre isso. Meio-dia e 51, voltamos com o SBT Rio Grande e deixa eu te dar uma dica muito importante. Olha eu de novo aqui com o copinho d'água. Hidrate-se para os próximos dias. Tome muita água, porque a umidade do ar vai despencar em áreas do Rio Grande do Sul. Vai ter calor. Deixa eu saber como vai ficar o tempo. Estael? Tá diferente, Estael. O que houve? Não, é o Guilherme Roquette. Guilherme, me diz uma coisa, vai fazer calorão na sexta-feira? Conta pra gente como vai ficar o clima aí. Pois é, Glauco, a Estael tá de férias, mas eu tô aqui bem instruído pela equipe da Metsul e vamos lá. Olha só, a temperatura, ela começa a aumentar já a partir dessa tarde e inclusive em algumas regiões pode passar dos 30 graus. Só que o alerta Glauco para os próximos dias, tô que nem o Cebolinha. Alerta Glauco para os próximos. O alerta para os próximos dias, vou tirar o teu nome aí para facilitar a minha vida, é que a umidade do ar vai ficar realmente muito baixa. Inclusive em 20% em algumas cidades, como já aconteceu ontem em Passo Fundo, Erechim, Lagoa Vermelha. Por isso, é necessário, então, manter uma boa hidratação. Na sexta-feira, a temperatura ela fica mais amena aqui pra gente, na faixa leste, mas em compensação no oeste do estado, aí a gente já tem uma máxima prevista de cerca de 33 graus. No sábado faz mais calor ainda, principalmente no oeste do estado. E no domingo também. E aí a gente tem uma possibilidade da temperatura chegar até 37. Olha o Glauco, o calorão. 37? 37 graus lá. Meu Deus do céu, eu tô trocando as letras, gente. 37 lá na fronteira oeste. Agora, deixa eu te contar uma outra coisa. Sabe o que acontece domingo? Adivinha. Domingo tem previsão de chuva, é verdade. Final da tarde, mas assim, para não atrapalhar a tua família lá, o Glauco, para tu não poder, não te preocupar. Já fez toda a programação, já domingo. Pode sair de bicicleta com teu guri tranquilo, porque essa chuva é só no final da tarde e pode ser só uma pancada, mas em algumas regiões aí sim, por causa do calorão, aí sim um temporal mais forte pode acontecer. Mas não vai ser grande acumulado não, é só para apagar o pó, como a gente diz lá em Jaguarão. Muito bom, obrigado Guilherme, ou seja, vou ter que achar meu leque, porque vai estar muito quente. Que coisa de... olha só, que bom se tudo fosse assim, né, uma coisa mais leve, mas infelizmente não é. Vamos voltar a falar do julgamento da Boate Kiss, vamos ao Fórum Central de Porto Alegre, ao vivo, imagens do depoimento da Jéssica Montardo Rosado. Vamos ouvir. Na formatura dele, para a gurizada fandangueira tocar? Sim, com Danilo.
Tu saberia informar se era o Danilo responsável pela contratação dos eventos da banda? Acredito que sim. Muito bem. Desculpa, Jéssica. Jéssica, tu comentaste, várias perguntas já foram feitas, tu disse que tu ia nos shows da banda, certo? Sim. Tá, que tu não via shows pirotécnicos. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Certo. Em que lugares tu ia na banda, assim, ver? Era boates, era barzinhos, lugares abertos, se tu te recordas? Eu já vi eles tocarem em barzinhos, vi eles tocarem na formatura do meu pai, que foi num salão de festa, e vi tocar na Praça Saldanha Marinho. Na Praça Saldanha Marinho. Muito bem. Nós estamos ouvindo agora, nesse momento, tá? a Jéssica Montardo Rosado, a segunda a depor nesta manhã no Fórum Central de Porto Alegre. Os músicos ali? Não ofereceu. Não ofereceu? Não. Tá bom. A banda Gurizada Fandangueira era uma banda que atraía, era uma banda alegre, que trazia felicidade aos universitários? Com certeza, eu acho que a música traz felicidade. Muito bem, eu também acho. Eu quero que tu me descreva, tu estava na frente do palco, tá? O Luciano colocou a luva na mão do Marcelo. Tu viu quando o Luciano acionou o artefato? Eu não vi quando o Luciano acionou, porque eu acho que o Luciano estava atrás da mesa. Atrás da mesa. Ele colocou a luva e ele voltou para trás da mesa de som. Tu te lembra a disposição da banda naquela noite? Eu vou te mostrar uma foto que está no processo. Com licença, doutora. Eu só não sei os outros nomes. Pois é, então continua o depoimento da Jéssica Montardo Rosado e nós vamos com a Gabi Lerina, que está acompanhando mais uma vez, mais um dia, né, desses depoimentos lá a respeito desse julgamento histórico. Gabi, as notícias de agora. Pois é, Glauco, até porque, deixa eu explicar por que a gente está aqui para quem está nos acompanhando, porque é o seguinte, a gente não pode transmitir o julgamento ao vivo, existem as chamadas janelas de imprensa, que a gente tem, então, a autorização do juiz para entrar lá dentro do júri e aí sim transmitir, gravar a imagem de lá. Mas de todo o tempo, a maior parte do tempo, a gente tem que assistir do lado de fora, em salas de apoio, que estão aqui à nossa disposição, e é isso que está acontecendo. Mas deixa eu falar um pouco sobre esse depoimento da Jéssica Rosado, porque é o seguinte, né, Glauco, agora há pouco que voltou novamente o depoimento dela, tinha sido suspenso por alguns minutos. Eu não vou te ser exata, mas eu acho que foi suspenso em torno de 20 minutos, mais ou menos, porque a Jéssica, ela ficou bastante emocionada, foi um depoimento bastante forte, porque ela perdeu o irmão dela, que não resistiu dentro do incêndio na Boate Kiss, o Vinícius. De acordo com o depoimento que ela trouxe aqui, que é muito forte, é muito emocionante, ela contou, relembrando como foi essa noite de pavor e de terror, e que o irmão dela, Glauco, teria salvo pelo menos 14 pessoas de dentro da Boate Kiss. Foi aquela situação que você já comentou, de que muitos jovens fizeram isso, né? Mesmo quando eles estavam se sentindo bem, voltavam para dentro da boate, retiravam as pessoas, eles achavam que estavam bem, só que eles estavam intoxicados pela fumaça e depois acabaram não resistindo. Esse foi, então, o caso do Vinícius, o irmão da Jéssica. Obviamente, Glauco, que falar sobre isso traz fortes emoções para ela. Então, ela acabou assistindo ali um pedaço do vídeo do incêndio, ela teve que se levantar, teve que apontar ali quando a acusação, o Ministério Público pediu para que ela demonstrasse nas fotos o que ela via, quais as cenas que ela estava relembrando, onde é que estava a posição da banda. Então, fez com que ela voltasse na memória desse dia tão trágico, e isso deixou ela muito emocionalmente abalada. Portanto, foi preciso chamar uma equipe de médicos que está à disposição aqui no fórum. A equipe entrou ali, aí o juiz suspendeu essa sessão. A gente não pôde ter acesso, a imprensa não conseguiu acompanhar todo esse momento, mas ela precisou ser medicada e, inclusive, agora no retorno, o juiz mostrou o braço dela, que está com um curativo, ou seja, ela recebeu uma medicação na veia para poder continuar
a fazer esse depoimento que é muito rico em detalhes, e ela falou, inclusive, agora há pouco também, no momento em que ela viu os réus. Ela viu na festa o Elisandro, já vamos ouvir agora qual foi, em que momento que ela viu o Elisandro Spor, o Kiko Spor, ex-sócio da Boate Kiss, que estava lá na festa, e ela vai contar o relato em que momento que ela viu ele, o que ele estava fazendo. E também ela falou sobre o cantor, o Marcelo de Jesus dos Santos, que ela fez uma afirmação bastante forte, em que ela diz o seguinte: quando ela percebeu que havia fogo, o Marcelo olhou para ela, que é o cantor, e disse: sai. Vamos ouvir agora alguns trechos desse depoimento da Jéssica. Tu visse algum deles entrando no estabelecimento para salvar alguém? Para falar bem a verdade, logo que eu saí, eu vi o Marcelo, que eu até pedi para ele que ele ajudasse a achar meu irmão. Depois eu não vi mais. Aí ele estava fazendo alguma coisa para alguém? Não vi. Eu vi ele saindo, no desespero, assim. Tá, depois eu vou lhe perguntar melhor sobre isso, tá? E o que mais? E depois eu lembro da cena de presenciar o Kiko sem camisa no Carrefour, pedindo para que ele queria entrar na boate, que deixassem ele entrar. Gabi. Bom, então, Glauco, além dela ter visto essa situação do Kiko, né, que estaria em frente à boate, querendo entrar novamente na casa noturna, ela também relatou esse breve diálogo com o cantor Marcelo de Jesus dos Santos e também com o outro réu, o Luciano Bonilha Leão, o produtor musical, em que ela agora mesmo citava que ela viu o Luciano colocando as luvas antes de repassar o chamado artefato pirotécnico para o Marcelo. Agora, ela também falou sobre a relação do pai dela, que trabalha com eventos, com o réu Bonilha. Vamos ouvir esse trecho. Para mim, ele não pediu desculpa, mas a primeira vez que ele viu meu pai, ele baixou a cabeça e chorou bastante. E o meu pai pediu para que ele levantasse, que meu pai ia abraçar ele. E ele disse que não era assassino. Meu pai disse: eu sei que tu não é um assassino. 1h, 1 minuto, detalhes do depoimento, então, da Jéssica Montardo Rosado. Lembrando que ela é a segunda pessoa a depor hoje, no segundo dia de depoimentos da tragédia da Boate Kiss. Primeiro, depois o Emanuel Almeida Pastel. Gabi, você vai acompanhar ainda mais momentos, logicamente, desse julgamento. Nós temos uma programação ainda maior hoje do que em relação a ontem, porque, na verdade, ontem era muito protocolar a escolha dos jurados, enfim, e ontem terminou tarde. Vai ser um dia longo, né, Gabi? É verdade, viu, Glauco? Ontem mesmo o juiz chegou a citar a possibilidade que ele imaginava conseguir ouvir 3 sobreviventes. No total são 14 sobreviventes que vão depor aqui no Fórum Central de Porto Alegre, mas não foi possível, não. Se alongou muito, se estendeu muito os 2 depoimentos ontem das 2 sobreviventes, e aí ficou então para hoje de manhã esse terceiro. Então a previsão para hoje é de ouvir no total 5 sobreviventes e também uma testemunha. Essa testemunha, que vem por parte da acusação do Ministério Público, é de um engenheiro que teria sido o responsável, que foi o responsável pelo projeto acústico na Boate Kiss. Só que ele tem 72 anos, então, ou seja, é um senhor, ele recebeu a prioridade do juiz, esse pedido foi feito e foi aceito pelo magistrado para que ele pudesse entrar hoje. Além dele ser um idoso, ter a prioridade para trazer os seus detalhes, os seus relatos, ele também teria uma viagem marcada para outro estado pelos próximos dias. Ele chegou a pedir, o Ministério Público chegou a pedir que ele fizesse esse relato online, pela internet, mas o juiz não aceitou porque ele acredita que todos os depoimentos precisam ser de forma presencial. Então, há muita expectativa para esse depoimento, que deve ser o próximo a ocorrer. Na verdade, até num primeiro momento pela manhã se imaginava, o juiz até falou sobre isso, eu estava junto quando ele citou a possibilidade que começasse por volta da 1h10. Só que agora, né, são 1h03, não terminou ainda o segundo depoimento, portanto vai atrasar. Então a gente está acompanhando, vamos esperar para ver como é que vai ser, se daqui a pouco vai ser suspenso,
porque ainda não teve o chamado horário de almoço. E o juiz disse que vai respeitar esses intervalos. Afinal de contas, né, Glauco? É um júri histórico que tende a durar até 15 dias. Então, todos esses horários de descanso para todo mundo é muito importante. Então, a gente está aguardando o término do depoimento da Jéssica para que depois tenha essa pausa de 1 hora e aí o retorno com o depoimento desse engenheiro que vai falar sobre a situação, né? Como é que foi a colocação da espuma, porque de acordo com o depoimento dele, ele não recomendou colocar a espuma dentro da casa noturna, Glauco. Tá certo então, Gabi. Por enquanto, muito obrigado. Lembrando que a Gabi, eu, mais um convidado, as nossas equipes mobilizadas, voltamos uma live no SBT News a partir da 1h10 da tarde para dissecar um pouco mais sobre tudo que acontece e que vai acontecer nesse segundo dia de julgamento. Lembrando, sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação, logo mais a partir da 1h da tarde, live sobre o julgamento da Boate Kiss. E nós voltamos com imagens ao vivo do Tribunal do Fórum Central aqui de Porto Alegre. Era extintor que vinha, que ia. E eu acho que, eu não sei precisar porque é tudo muito rápido quando aconteceu lá. Óbvio. Mas eu vi a tentativa de várias pessoas. Muito bem. Agora deu, doutor. Obrigado. Bancada, doutor Jado. E agora é momento de falar de esporte. Ok. Pois é, hoje tem Grêmio e São Paulo. Tricolor versus tricolor. Só que as situações não são exatamente iguais, tá? O São Paulo, é bem verdade, estava correndo certo risco. Time muito criticado, mas problema mesmo está do lado do tricolor. Vamos dar uma conferida qual deve ser a escalação do Grêmio para tentar ficar vivo ainda hoje nessa luta contra o rebaixamento. Olha aí na tela para você, ó. Provável escalação: Gabriel Grando, o antigo Chapecó. Na direita, o Rafinha. Lembrando que o Rafinha estava suspenso por agressão verbal ao juiz no jogo contra o Palmeiras. O Grêmio entrou com uma liminar concedida, então, a princípio, ele vai para o jogo. Jeromel, Kahneman na zaga, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos e mais à frente Douglas Costa, Campas, Ferreira e mais ainda lá no comando do ataque Diego Souza, a provável escalação do Grêmio. Uma informação que saiu agora há pouco, ó. Não estão permitidos acessos de instrumentos musicais com a torcida. E por que isso? Porque o Grêmio estava suspenso, lembrando, ainda por causa daquela invasão de campo contra o Palmeiras, o STJD liberou o retorno da torcida para esse jogo contra o São Paulo, só que algumas precauções estão sendo tomadas. Esquema especial de segurança, agora essa determinação, nada de instrumentos. Por quê? Porque o Grêmio pode, infelizmente, ser rebaixado hoje. Lembrando que antes do jogo do Grêmio, tem o jogo do Galo Mineiro contra o Bahia. Bahia que é adversário direto do tricolor na fuga do rebaixamento. E o Galo pode se consagrar hoje campeão brasileiro depois de 50 anos. Sabe o que é isso? 50 anos é o dobro da minha idade, é muito tempo. Pois é, 6 da tarde tem Bahia e Atlético Mineiro. O Galo pode se tornar aí campeão brasileiro. Vamos falar um pouco de Internacional, porque o Inter não joga agora, tá? O Inter só joga na próxima segunda, Atlético Goianiense. Mas tá treinando forte aí, porque quer deixar uma melhor impressão. As críticas estão muito fortes pro lado do Beira-Rio e do Diego Aguirre, que pode deixar o Inter para treinar a seleção do Uruguai. E o Inter já resolveu que vai facilitar a entrada de torcedores, vai liberar o acesso dentro do possível para que o estádio fique com um apoio ainda maior para a equipe contra o Atlético Goianiense. Agora, só um detalhe, eu andei pesquisando e muito a respeito do Diego Aguirre no Uruguai, não se fala muito dele lá, não. Se fala muito mais do Galhardo, mas o Inter trabalha, sim, com a possibilidade de um substituto que pode ser o Vojvoda, pode ser o Roger Machado. Atenção para as próximas horas, as próximas definições envolvendo o comando técnico do Internacional. Amanhã a gente tem todas as informações deste Grêmio e São Paulo. Tomara que nós não contemos aqui o terceiro rebaixamento do Tricolor no Campeonato Brasileiro. E para terminar mesmo, não esqueça, hein? Agora, em seguidinha, logo depois do Rio Grande, tem SBT News Live a respeito do julgamento da Boate Kiss. A gente se vê. Tchau.